Quarta-feira e no quadro Fala Doutor de hoje eu recebo aqui o advogado Douglas Duarte. Amigo meu, Douglas. Como é que você tá? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Bem-vindo, graças Obrigado. a Deus. Eu tô sabendo que você tá um pouquinho triste por conta do Palmeiras, mas isso a gente deixa para depois. Faz parte. Vamos lá. Douglas, vamos lá. Vamos responder as dúvidas dos nossos telespectadores no nosso quadro de hoje. Quais institutos de planejamento sucessório e patrimonial existem no Brasil? Bom, Bruno, existem três principais, que são testamento, holding e doação em vida. Todo mundo que opta por fazer um planejamento sucessório, normalmente ele quer evitar o inventário. Isso quer dizer o quê? Que quer fugir de mais impostos. Só que fica uma dica. A questão da doação em vida, ela praticamente exime você de toda a questão do inventário. Já o testamento e a holding, talvez não. Entendi. Então, assim, se você fizer essa doação em vida, teoricamente facilitaria um pouco esse processo todo ou não? É que diminuiria muito o custo. Hoje, uma doação em vida, até 3%. Já o inventário, 8% do valor total dos bens. Se você tem muito bem, você vai pagar muito imposto. Entendi. Essa é a parte principal. Essa é a parte principal, a questão mais financeira mesmo, que pode apertar um pouco. Isso. Exatamente. Vamos a mais uma pergunta, então. Doutor, pretendo doar todos os meus bens aos herdeiros, mas tenho medo deles perderem tudo até mesmo antes de eu morrer. Tem algo para prevenir isso? Quero doar, mas assim, mas tenho medo deles torrarem tudo. Existem sim. Existem quatro principais bloqueios que existem para você fazer uma doação em vida. No caso, a principal delas é o usufruto vitalício. Você doa, mas continua administrando os bens. As rendas, os aluguéis de casa, todos eles continuam sendo seu. Sim. Mas existem também as menos comuns, que são a incomunicabilidade, a impenhorabilidade e a cláusula de reversão. Certo. A impenhorabilidade é aquela que você doa o bem, mas esse bem, mesmo estando no nome do seu herdeiro, não pode ser penhorado por dívida dele. A incomunicabilidade é aquela que você determina que esse bem seja do seu herdeiro, porém, mesmo ele casando, o genro ou a nora não tem direito à parte desse bem. Certo. Já a cláusula de reversão é aquela antinatural, onde o herdeiro faleceu antes mesmo do doador. Então, essa cláusula de reversão traz de volta esse bem para o patrimônio do doador. Certo. Vamos a mais uma pergunta, então, no nosso quadro Fala Doutor de hoje. Eu tenho 3 anos que meu avô faleceu e a gente vive na casa que era dele. Alguns tios já morreram também. Ainda tem como fazer inventário? Posso vender a casa? Sim, deve fazer o inventário, porque se a intenção é vender, quem vai comprar vai querer comprar uma casa regularizada. Certo. Para você regularizar a escritura e a matrícula desse imóvel, você tem que fazer o inventário. O fato de já ter passado um lapso de 3 anos não tem problema nenhum. Os herdeiros naturais são os tios que já faleceram são substituídos pelo neto daquele que é o autor da herança. Entendi. Então deve ser feito isso daí. Porque quem compra quer uma garantia jurídica. E essa garantia são a documentação de escritura e inventário regularizada. Certo. Então, assim, os tios faleceram, não tem nenhum tio para que possa assinar. E vamos supor que não faleceu todos os tios. Né? Isso, é o que é o mais comum. Certo, por exemplo, faleceu, são 2 tios faleceram e um está vivo. Como é que fica? Os filhos dos falecidos têm que assinar? E substituem ele per capitamente. Se você, por exemplo, se você tem 2 tios e sua mãe e seu pai faleceram, mas os seus tios não. Você substitui sua mãe e seu pai. Entendi. Já os herdeiros que ainda são vivos, no caso, os filhos do avô, permanecem eles como herdeiro normalmente. Certo. Mais uma pergunta, então, nossa última pergunta. Posso doar meus bens para quem eu quiser? E aí, na hora de fazer a doação? Famigerado depende do direito. Norteia quase todo o direito. Você pode fazer o que você quiser com os seus bens, desde que seja apenas 50% deles. Entendi. Você pode doar para cachorro, ONG, instituição de caridade, qualquer coisa. Já 50% é chamado de legítima necessária. É preciso deixar essa reserva para os seus herdeiros naturais necessários. Caso você doe um patrimônio acima ou até na totalidade dos 50%, o STF chama isso daí de doação ineficiosa.
e ela pode ser anulada. Entendi. Então você pode doar parte do seu patrimônio no teto de até 50%, Isso. não sendo para nenhum familiar sucessório ali, para um filho ou para algum outro parente. Ou que até mesmo beneficiar um filho em exclusividade, às vezes que trabalhou um pouco mais, um pouco menos, então ele pode fazer essa divisão desbalanceada. Porém, até 50%. Os outros 50% são divididos naturalmente de maneira igualitária entre todos os herdeiros. E nesse caso, por exemplo, que o pai faz uma doação para um filho, numa proporção de até 50% e o demais ele quer que divide entre os outros. Quando esse pai ou mãe, o familiar não se faz mais presente, os outros ainda conseguem recorrer disso e falar, não, peraí, o pai ou a mãe fez, mas eu não concordo e quero que divida tudo por igual. A discussão pode haver. Se for desbalanceada desproporcionalmente aos 50%, sim, Entendi. é a doação ineficiosa. Abaixo dela já não garanto que tenha êxito. Pedir, Entendi. pode pedir. Ganhar pode, outra coisa. É questionável. É questionável. É questionável. Muito bem. Então tá, doutor, eu quero agradecer sua presença aqui. Lamento pelo seu Palmeiras, tá? Eu agradeço a oportunidade aqui. Volte Obrigado, sempre Bruno. aí. A nossa produção vai estar sempre entrando em contato quando necessário, tá Deus bom? abençoe, irmão. Até Nosso mais. quadro Fala Doutor volta então na semana que vem.